todos, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós estudaremos sinônimo, antônimo, hiperônimo e hipônimos, certo, gente? Para que vocês consigam identificá-los dentro de um contexto. Vamos lá? Sinônimo e antônimo. Sinônimo, palavras com sentidos parecidos que podem substituir umas às outras em diferentes contextos. Por exemplo, defeito, imperfeição. Problema, problemática. Tranquilo, calmo. Gato, felino. Certo, correto. Difícil, árduo. Rápido, veloz. Então, gente, sinônimos é isso, são palavras parecidas, em que vocês podem trocá-las sem mudar o contexto. Por exemplo, em uma redação, para não tornar repetitivo uma palavra, você irá citar um sinônimo dela. E isso não mudará o contexto, certo? Muito pelo contrário, só enriquecerá seu vocabulário. Agora vamos conhecer os antônimos. Antônimos são palavras com sentidos contrários, ou seja, palavras opostas. Vamos conhecer uma delas. Por exemplo, aprovado, desaprovado, fiel, infiel, direita, esquerda, claro, escuro, ligar, desligar, dia, noite, futuro, passado, e assim vai indo, certo, gente? Então, antônimos é justamente isso, são as palavras contrárias. Então, iremos ver aqui um quadrinho para vocês conseguirem ver melhor, de uma forma mais clara, que diferenciar o sinônimo do antônimo. Calmo, tranquilo. Qual é o antônimo, o contrário de calmo e tranquilo? Nervoso. Cheio, lotado. Qual é o antônimo de cheio e lotado? Vazio. Doce, açucarado. Qual é o contrário de doce e açucarado? Salgado. Bonito e belo. Qual é o contrário? Ou seja, o antônimo de belo e bonito é feio. Então, gente, não é difícil. É só questão de você ver, analisar e conseguir identificar, certo? Dentro de um contexto. Agora nós iremos estudar, ver um pouco, conhecer hiperônimos e hipônimos. Aparentemente, a princípio, são palavras pouquinho difíceis, né? Você vendo aí, parece ser difícil, mas o conteúdo, a semântica, é fácil. O conteúdo é fácil, é o nome que é difícil, certo? Então, vamos ver lá um pouco os exemplos de o que é hiperônimos e o que é hipônimos. Os hiperônimos são palavras com sentidos mais abrangente, ideia de um todo, certo? Por exemplo, esporte. Dentro de um esporte, nós temos várias modalidades do esporte. Então, o esporte é um hiperônimo e os tipos de modalidade de esporte é hipônimo, certo? Então, o atletismo, a natação, o futebol, o voleibol, o basquetebol, o handball. Então, acima do esporte nós temos hiperônimos e abaixo nós temos um hipônimo. E como que é classificado um hipônimo? É a forma mais específica, certo? Palavras com sentido menos abrangente. Ou seja, eu especifico os tipos de esporte. Iremos ver dentro de um quadro a diferença do hipônimo para o hiperônimo. Exemplos de cada uma delas. Hiperônimo. De um lado nós temos hiperônimos, de outro lado nós temos os hipônimos. Fruta. Quando eu digo fruta, é um hiperônimo. Eu especificar os tipos de fruta é classificado como hipônimo. Por exemplo, o abacaxi, o melão, a uva, a maçã, o mamão, a laranja e vários outros tipos de frutas. Mais exemplos. Cidade. Quando eu falo cidade, nós temos várias outras cidades, certo? Eu irei especificar uma delas. Quando eu especifico, é um hipônimo. Por exemplo, Pedro II, Piripiri, Poranga, Lagoa de São Francisco, Domingos Mourões, dentre outras cidades, certo? Quando eu falo cor, nós temos vários tipos de cores,
Então, eu irei especificar. Quando eu especifico, lembrando que é hipônimo. Vermelho, preto, branco, amarelo, rosa, azul, lilás e várias outras cores, certo? Animal. Animal, de uma forma mais abrangente, é o hiperônimo. Eu citar vários outros tipos de animais, especificar um deles. Por exemplo, aqui, gato, cachorro, cavalo, porco, onça, ovelha, papagaio e dentre outros tipos de animais, certo, gente? Então, isso é o hiperônimo e isso aqui é o hipônimo, certo? Então, como eu disse, não é difícil. Difícil mesmo só ter um nome. É um conteúdo fácil, certo? Mas desde que você estude ele com atenção para que não se confunda, certo? Eu espero ter ajudado vocês a conseguir identificar eles dentro de um contexto, tanto o sinônimo como o antônimo, tanto o hiperônimo como o hipônimo. Então, o meu muito obrigada e até a próxima aula.